Bem-vindo ao canal Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/audiolivro. Parte 2. Os 7 Pilares da Sabedoria. Capítulo 5. Na última parte do século XXI, o céu tornará-se ainda mais movimentado, tanto em níveis baixos quanto no espaço, a ponto de a pequena Terra encontrar-se tão cercada quanto o gigante Saturno, mas por máquinas e veículos, não por inocentes bolas de neve. Havia usinas de energia brilhantes que coletavam luz solar e enviavam feixes de micro-ondas para fazendas na Arábia, Mongólia, Angola e Brasil. Havia refinarias que utilizavam a luz solar para fundir metais da areia lunar e capturar asteroides, ou que destilavam hidrocarbonetos de condritos carbonáceos e extraíam diamantes de meteoritos. Havia fábricas que usavam esses materiais para produzir rolamentos de esferas perfeitos, o antibiótico perfeito, o polímero perfeito. Existiam terminais de luxo para abastecer grandes naves de viagem interplanetária e entreter os passageiros ricos que viajavam nelas, além de estaleiros em órbita onde naves de carga estavam sendo construídas. Havia uma dúzia de docas, 2 dúzias de estações científicas, 100 satélites meteorológicos, 500 satélites de comunicação e 1000 olhos espiões, todos piscando intermitentemente entre as estrelas da noite, medindo a Terra, vasculhando-a em busca dos últimos recursos, monitorando o fluxo de sua preciosa e escassa água corrente, observando e ouvindo as alianças em constante mudança e as esporádicas eclosões de batalhas na superfície do mundo abaixo, como o combate virulento entre tanques e helicópteros que, naquela época, ocorria com grande intensidade e fúria no centro-sul da Ásia. Devido a um complexo tratado internacional, todas as armas com alcance superior a 1 quilômetro foram proibidas no espaço, incluindo foguetes, metralhadoras, projetores de feixes, qualquer tipo de dispositivo de energia direcionada e até mesmo satélites explosivos, cujos detritos se expandiam de forma descontrolada. Os próprios satélites, contudo, não foram incluídos nessa proibição. Assim, havia alguns milhares de outros objetos orbitando a Terra que eram essencialmente inertes, pouco mais do que sacos de rochas lunares, ameaças maliciosas capazes de destruir instalações orbitais por simples colisão, algo que alguns blocos de poder utilizavam contra outros, embora também estivesse implícita a capacidade de destruir cidades inteiras na Terra por meio de meteoritos artificiais controlados remotamente. Ainda assim, a maior parte do planeta, vertiginosamente turbulento, mantinha uma paz inquieta, o que era surpreendente. A Aliança Continental do Tratado do Norte, formada por russos, europeus, canadenses e americanos, geralmente chamados de euro-americanos, mantinha boas relações havia muitos anos com a esfera de prosperidade mútua do dragão azul celeste, comumente conhecida como Árabe-Nipo-China. Juntos, esses conglomerados industriais haviam cooperado na construção de estações nos planetas mais próximos, ao redor deles e também no cinturão principal. Latino-africanos e indo-asiáticos possuíam suas próprias estações e haviam fundado colônias menores em 2 luas de Júpiter. A atração pela colonização do sistema solar havia, ao mesmo tempo, aguçado e, paradoxalmente, atenuado as rivalidades existentes na Terra. A rivalidade permanecia um fato, mas nenhum dos grupos queria arriscar suas linhas de comunicação. As viagens espaciais nunca foram baratas, mas, na virada do século, uma linha divisória econômica foi cruzada, como uma crista de pequenas montanhas que, por menores que fossem, ainda assim marcavam uma divisão continental. A tecnologia nuclear foi levada à sua esfera mais apropriada, o espaço sideral. Os princípios eram simples o bastante e as técnicas fáceis o suficiente de dominar para que empresas privadas pudessem entrar no mercado de transporte interplanetário. E, com os navios de transporte, vieram os estaleiros, as docas secas, os armadores. Os estaleiros falaram, um dos primeiros, estavam em órbita a uma altitude de 650 quilômetros. No momento, o único navio nos estaleiros era um antigo cargueiro atômico que passava por uma reforma geral e um verdadeiro lifting. Um novo núcleo de reator, novos injetores nos motores principais, sistemas de suporte de vida reformados e nova pintura, por dentro e por fora. Quando todo o trabalho estivesse concluído, o navio seria colocado novamente em serviço e receberia um nome novo e bastante grandiloquente, Rainha das Estrelas. Os enormes motores atômicos já haviam sido montados e testados.
Trabalhadores com trajes espaciais, portando soldadores de plasma, fixavam os novos porões de carga e grandes cilindros que eram acoplados ao fino tubo central da nave, abaixo do módulo esférico destinado a abrigar a tripulação. A cintilação e o brilho dos soldadores lançavam planos de sombra através das janelas do escritório. À luz daquela iluminação estreita, o bigode eriçado do jovem Nikos Pavlakis projetava chifres de sombra negra, dando-lhe uma aparência demoníaca. Eu te amaldiçoo por ser um mentiroso e um ladrão, Dimitrios. Você nos garantiu repetidamente que tudo estava sendo desenvolvido dentro dos prazos combinados, que tudo estava sob controle. Sem problemas, você me disse. E agora afirma que vamos nos atrasar um mês, a menos que eu esteja disposto a arcar com o custo das horas extras. Sinto muito, meu rapaz, mas estamos desamparados nas mãos do consórcio de trabalhadores, respondeu Dimitrios, estendendo as mãos em um gesto de impotência, embora fosse difícil encontrar qualquer sinal de remorso naquele rosto largo e enrugado. Você não pode esperar que eu arque com todos os custos dessa extorsão. Quanto eles vão te dar? 10%. 15%. Qual é a comissão que você ganha por ajudar seus amigos e parentes a roubar? Como você pode ser tão duro e me dizer essas coisas, Nikos? Calma, velho ladrão. Eu te coloquei de joelhos como se você fosse meu afilhado, objetou o velho. Dimitrios, eu te conheço desde que tinha 10 anos de idade. Não sou cego, como meu pai. Você não pode dizer exatamente que seu pai é cego. E você não tem o direito de espalhar essas calúnias. Talvez seja melhor você ir, antes que eu perca a paciência e te jogue do penhasco. Vou esperar você ligar para ele, Dimitrios. Gostaria de ouvir o que você vai dizer. Você acha que eu não vou? Gritou Dimitrios, o rosto escurecendo. No entanto, não fez o gesto de pegar o rádio. Uma enorme carranca se formou entre suas sobrancelhas, digna de Pan. Já tenho cabelos grisalhos, filho. Você ainda os tem castanhos. Por 40 anos eu tenho. Outros estaleiros cumprem integralmente seus contratos, interrompeu Pavlakis, impaciente. Porque o primo do meu pai é incompetente. Ou existe algo mais do que mera incompetência? Dimitrios cessou sua agitação. A expressão em seu rosto congelou. Há mais nos negócios do que aquilo que está escrito nos contratos, pequeno Nikos. Dimitrios, você está certo, você é velho, e o mundo mudou. Hoje, a família Pavlakis administra uma linha de transporte. Nós não somos mais contrabandistas. Não somos mais piratas. Você está insultando sua própria fã. Agora temos a possibilidade de ganhar mais dinheiro com este contrato com a Ishar Mining Company do que você jamais poderia ter sonhado em todos os seus anos de pequenos furtos. Gritou Pavlakis, tomado pela raiva. Mas a rainha das estrelas precisa estar pronta a tempo. O que flutuava entre eles naquele ar artificial fechado era bem conhecido por ambos. Não se podia deixar de mencionar a situação desesperadora das outrora poderosas linhas Pavlakis. Dos 4 cargueiros interplanetários que possuíam, haviam sido reduzidas a um único navio antigo, agora nos estaleiros. Dimitrios dera a entender que tinha soluções criativas para esse tipo de problema, mas o jovem Pavlakis não queria ouvir falar disso. Ensine-me, jovem mestre, disse o velho, com a voz trêmula e carregada de sarcasmo. Como deveríamos agir, neste novo mundo de que você fala, para convencer os trabalhadores a terminar o serviço sem o incentivo das habituais horas extras? É tarde demais para isso, não é? Você já cuidou de tudo. Pavlakis foi até a janela e observou o brilho dos soldadores de plasma. Falou de costas para o velho. Muito bem, deixe-o seguir em frente. Enquanto isso, aceite o máximo de propinas que puder, seu grisalho. Este será o último trabalho que você fará para nós. E quem mais vai querer lidar com você depois disso? Dimitrios ergueu o queixo em despedida. Nikos Pavlakis pegou uma balsa para Londres naquela mesma tarde. Sentado, ia se amaldiçoando por ter perdido a paciência. Enquanto o veículo descia, produzindo um som agudo ao cruzar a atmosfera em direção a Heathrow, Pavlakis fazia deslizar entre os dedos as contas de um rosário de âmbar. Não tinha certeza de que seu pai o apoiaria contra Dimitrios. Os dois primos compartilhavam um longo passado, e Nikos sequer ousava pensar nas travessuras cometidas nos primeiros anos, quando o transporte espacial comercial operava sob regulamentações bastante flexíveis. Talvez seu pai não conseguisse se livrar de Dimitrios, mesmo que quisesse. Tudo isso mudaria quando Nikos assumisse a empresa, é claro, se ela não entrasse em colapso antes disso. Enquanto isso, ninguém poderia conhecer o verdadeiro estado dos negócios,
Caso contrário, tudo desmoronaria imediatamente. As contas do rosário estalavam suavemente enquanto Nikos murmurava uma oração para que seu pai tivesse uma vida longa e uma aposentadoria tranquila. Para Pavlakis, fora um erro confrontar Dimitrios antes de ter certeza de sua própria posição, mas agora não havia como voltar atrás. Teria de colocar pessoas de confiança para garantir que o trabalho fosse concluído no prazo. E, esta era uma questão ainda mais delicada, precisaria fazer o possível para estender o período de lançamento. Felizmente, os cargueiros não partiam todos os meses para os planetas. Não era apenas uma questão de encontrar espaço para uma remessa tão grande quanto aquela de robôs da Ishar Mining Company. Um atraso na partida da Rainha das Estrelas rumo a Vênus não era o melhor começo para um novo contrato, mas talvez não fosse fatal. Quem sabe fosse possível marcar uma entrevista informal com Sondra Sylvester, presidente executiva da Ishar Mining Company, antes de discutir a situação com seu pai. Ensaiando mentalmente os argumentos que pretendia usar, Pavlakis descia em direção a Londres. Naquele exato momento, a senhora Sondra Sylvester voava pelo céu escuro e nublado do oeste de Londres em um helicóptero executivo da Rolls-Royce. Ela estava acompanhada por um indivíduo florido chamado Arthur Gordon que, após fracassar na tentativa de convencê-la a beber um uísque escocês, servia-se de algo em uma garrafa de prata esterlina retirada do bar embutido e protegido por uma tela. Gordon era responsável pela divisão de produtos de defesa da Rolls-Royce e estava visivelmente impressionado com sua passageira, alta, de olhos escuros, elegantemente vestida de seda preta e usando botas. O helicóptero seguia apenas com os 2 ocupantes, em direção ao campo de testes do exército em Salisbury Plain. Tivemos sorte de o exército estar disposto a ajudar, disse Gordon, com um ar expansivo. Francamente, essa máquina desperta enorme interesse neles. Desde que assumimos o comando do lançamento no mercado, tem nos importunado constantemente por detalhes. E não fornecemos nenhum que fosse patenteado, é claro, continuou, olhando para ela por cima da borda da taça de prata com um olho castanho e arredondado. Eles acabaram desistindo de nos pressionar oficialmente, portanto não houve conflitos desagradáveis. Não consigo imaginar o exército planejando manobras na superfície de Vênus, comentou Sylvester. Céus, eu também não. Gordon riu e tomou outro gole de uísque. Mas imagino que estejam pensando que uma máquina capaz de operar num inferno daqueles pode funcionar com ainda mais facilidade em ambientes terrestres. 2 dias antes, Sylvester havia chegado à fábrica para inspecionar as novas máquinas projetadas de acordo com as especificações da Ishar Mining Company e praticamente construídas à mão pela Rolls-Royce. Estavam alinhadas no piso imaculado da fábrica, 6 máquinas agachadas como besouros gigantes, com chifres e asas. Sylvester examinou cada uma delas, observando o próprio reflexo na liga de titânio polido, enquanto Gordon e os diretores subordinados permaneciam de pé, irradiando satisfação. Por fim, Sylvester virou-se para os homens e anunciou, de forma direta, que antes de aceitar a entrega desejava ver um dos robôs em ação. Queria presenciar o funcionamento com os próprios olhos. Não faria sentido lançar aqueles objetos colossais rumo a Vênus se não fossem capazes de executar corretamente seu trabalho. Os engenheiros da Rolls-Royce trocaram olhares confiantes e sorrisos discretos. Não levantaram objeções, e os preparativos necessários foram feitos rapidamente. O helicóptero inclinou-se e começou a descer. Parece que chegamos, disse Gordon. Se olhar pela janela à esquerda, poderá ver Stonehenge. Sem pressa, ele fechou a rolha do frasco prateado de uísque escocês. Em vez de devolvê-lo ao bar, guardou-o no bolso do casaco. O helicóptero pousou sobre um pântano varrido pelo vento, onde um pelotão de soldados, em trajes militares completos, encontrava-se em posição de sentido. As calças camufladas tremulavam ao redor dos joelhos como bandeiras sob uma brisa forte. Gordon e Sylvester desceram da aeronave, enquanto um grupo de oficiais se aproximava. Um tenente-coronel, o oficial de patente mais alta presente, avançou com elegância e inclinou a cabeça em uma reverência profunda. Tenente-coronel Guy Witherspoon, senhora. Ao seu dispor, disse ele, pronunciando cuidadosamente coronel. Sylvester estendeu a mão, e o soldado apertou-a com rigidez, dando a impressão de que preferiria prestar continência. Em seguida, Witherspoon voltou-se para Gordon e apertou-lhe a mão. Que fera magnífica vocês construíram. E extremamente gentil da sua parte permitir que demos uma olhada. Posso apresentar meu ajudante, o capitão Reed. Seguiram-se novos apertos de mão.
O senhor irá preparar relatórios sobre esses testes, tenente-coronel? Perguntou Sylvester. Estávamos pensando exatamente nisso, senhora Sylvester. Não me oponho a que o exército seja informado, desde que a informação permaneça estritamente confidencial. A Ishar não é a única empresa de mineração em Vênus, tenente-coronel Witherspoon. Acredito que não, respondeu. Os árabes e os isto é, os japoneses, não precisam da nossa ajuda. Fico feliz que você tenha entendido. Sylvester afastou dos lábios, por um longo momento, uma mecha de cabelo preto. Ele tinha um daqueles rostos impossíveis de identificar, castelhano, magiar, e igualmente impossíveis de ignorar ou esquecer. A mulher ofereceu um sorriso caloroso ao jovem oficial de bigode ruivo e dragonas. Agradecemos sua cooperação, tenente-coronel. Por favor, prossiga quando estiver pronto. O coronel levou rapidamente a mão direita, com os dedos estendidos, à frente do boné, incapaz de reprimir o impulso de prestar continência. Em seguida, virou-se e começou a dar ordens aos soldados que o aguardavam. A máquina que seria testada, escolhida aleatoriamente por Sylvester entre as 6 da fábrica, havia sido transportada de avião para o campo de provas no dia anterior. Agora estava agachada à beira da pista de terra não pavimentada. 6 pernas articuladas mantinham o robô suspenso, com a barriga a poucos centímetros do solo. Ainda assim, tratava-se de um animal grande, cujas costas alcançavam a altura da cabeça de um homem. 2 soldados, vestidos com trajes brancos encapuzados e equipados com protetores faciais, permaneciam em posição de sentido ao lado da máquina. Em seus casacos, exibiam emblemas amarelos brilhantes indicando radiação. Silhuetados contra um céu de nuvens negras em rápido movimento, os suportes oculares cravejados de diamantes e os sensores espinhosos de ondas eletromagnéticas davam ao robô a aparência de um caranguejo samurai ou de um besouro gigantesco. Não era de se admirar que, apenas ao vê-lo, a imaginação dos militares tivesse sido imediatamente despertada. A qualquer momento, Capitão Reed. A equipe vestida de branco marchou até um caminhão coberto de avisos de radiação amarela e abriu as portas traseiras. Retiraram um cilindro metálico com cerca de 1 metro de comprimento, que transportaram lenta e cuidadosamente até o robô. Em seguida, começaram a encaixá-lo no abdômen do inseto metálico. Enquanto isso, o tenente-coronel Witherspoon conduziu Sylvester e Gordon até arquibancadas montadas na borda da pista, protegidas do vento tempestuoso por telas de plástico. A partir de uma baixa cadeia de colinas, o pequeno posto de observação dava para o norte, em direção a um vale largo, embora pouco profundo. Os cumes estavam pontilhados de casamatas em ambos os lados, e o solo ao redor fora marcado por gerações de cascos de cavalos, carrinhos de mão, projéteis de artilharia, marcas de pneus, esteiras de tanques e incontáveis botas. Enquanto aguardavam, Sylvester recusou mais uma vez as ofertas insistentes de Gordon para beber um gole do uísque. Após alguns segundos, o robô estava reabastecido e pronto. Os soldados recuaram a uma distância segura. Witherspoon deu o sinal, e o capitão Reed começou a operar as alavancas e botões da pequena unidade de controle que segurava na mão direita. Na tela do controle, Reed via o que o robô enxergava, um panorama do mundo cobrindo quase 200 graus, estranhamente distorcido como por uma lente anamórfica, uma deformação programada para compensar a atmosfera vítrea de Vênus. Após alguns instantes, as aletas de resfriamento de carbono-carbono nas costas do robô começaram a brilhar, primeiro em um laranja opaco, depois em um vermelho cereja intenso, até finalmente assumirem um branco perolado. O robô era alimentado por um reator nuclear de alta temperatura, resfriado por lítio líquido. O calor extremo das aletas de resfriamento seria excessivo na Terra, mas era essencial para criar um gradiente de resfriamento radiativo suficiente nas temperaturas de 800 graus da superfície venusiana. O cheiro de metal aquecido chegou até eles através do terreno plano e ventoso. Witherspoon voltou-se para seus convidados. O robô agora está operando em plena capacidade, senhora Sylvester. Ela inclinou levemente a cabeça. Imagino que o senhor tenha algum tipo de demonstração em mente, não é, tenente-coronel? O oficial assentiu. Com sua permissão, senhora. Primeiro, navegação terrestre autônoma, sem guia, seguindo mapas de satélite previamente armazenados. Objetivo: o cume daquela cordilheira ao fundo. Vá em frente, disse Sylvester, curvando os lábios em um sorriso antecipatório. Witherspoon fez um sinal para seu assistente. Com um coro de motores guinchando, o robô ganhou vida.
Ergueram-se sua cabeça coroada pelo radiador e as antenas sensoriais. O chassi, feito de aço molibdênio resistente ao calor e liga de titânio, fora projetado para atravessar terrenos mais acidentados do que qualquer outro encontrado na Inglaterra, ou em qualquer lugar do planeta. As patas moviam-se com uma rapidez complexa e surpreendente. À medida que avançava, subindo e descendo a encosta, um novo tipo de pegada ficava impresso no solo da planície de Salisbury. A colossal fera metálica disparou vale adentro, erguendo uma coluna de poeira que o vento empurrou para o leste, como um redemoinho no deserto. Valas, cavadas para exercícios há muito esquecidos da arte do cerco, cortavam o vale, com bermas erguidas atrás delas. O robô atravessou trincheiras e montes de terra sem reduzir a velocidade, produzindo um rugido que ecoava pelo vale como toda a brigada ligeira em Balaclava. Mais adiante, pedras cinzentas projetavam-se do solo, bloqueando o caminho até o objetivo, no final do vale. Onde os penhascos eram íngremes demais, o robô os contornava. Onde a inclinação permitia, simplesmente escalava as rochas, cravando-se em fendas e saliências. Em poucos instantes, alcançou o alvo, uma fileira de casamatas de concreto emergindo das alturas varridas pelo vento. Ali, deteve-se. Essas estruturas foram construídas no século XIX, Sra. Sylvester, informou Witherspoon. 120 centímetros de concreto armado. O exército as declarou obsoletas. Ficarei satisfeita se prosseguirmos com a segunda parte da demonstração, disse Sylvester. Gostaria de ter uma visão melhor. Capitão Reed. Venha aqui, por favor, chamou Witherspoon. Reed aproximou a unidade de controle o suficiente para que Sylvester e os demais pudessem ver, na tela, o panorama captado pelo olho do robô. E, por favor, pegue isto, senhora. Witherspoon entregou-lhe um par de binóculos muito pesados, guardados em um coldre de plástico preto levemente pegajoso. Tratava-se de telescópios com lentes de óleo estabilizadas eletromagneticamente, filtros seletivos de radiação e amplificação de imagem. Quando Sylvester levou os binóculos aos olhos, viu o robô tão próximo e nítido como se estivesse a apenas 3 metros de distância, embora a perspectiva fosse marcadamente plana e gráfica. Lá estava ele, agachado como um inseto em chamas, implacável, encarando o bunker à sua frente. O robô precisava fazer mais do que simplesmente se deslocar pela superfície de Vênus. Era um garimpeiro, um minerador, estava equipado para procurar e analisar amostras minerais. Quando encontrasse algo de valor comercial, deveria escavar, extrair e processar parcialmente o material, preparando-o para etapas posteriores de refino, realizadas por outras máquinas, e, por fim, para o transporte fora do planeta. Vá em frente, tenente-coronel, disse Sylvester. Witherspoon deu o sinal, e Reed manipulou os controles. O tronco reforçado com diamante e as garras do robô golpearam o bunker, partindo-o em 2. Poeira cinzenta e detritos explodiram em uma nuvem espessa. O robô devorou a estrutura, triturando paredes. Quando o teto desabou sobre ele, foi igualmente consumido. O chão foi roído. Suportes de armas feitos de blocos de ferro desapareceram na enorme boca da máquina, assim como borracha, aço, fios de cobre e até o conteúdo de ralos entupidos por gordura antiga. Em pouco tempo, nada restava do bunker além de uma cavidade na encosta. O robô cessou a operação. Atrás dele, depositou pilhas organizadas de material fundido, ferro incandescente, cobre avermelhado, cal vitrificada. Excelente, disse Sylvester, devolvendo os binóculos a Witherspoon. Chegando agora. Achamos que seria uma boa ideia testar a orientação por controle remoto. Não lhe parece? Sugeriu o oficial. Ótimo. Há algum problema em eu assumir o controle? Perguntou ela. Seria um prazer. Witherspoon sinalizou para Reed aproximar-se e entregou a unidade de controle a Sylvester. Ela a examinou por um instante. Gordon inclinou a cabeça em sua direção e começou prudentemente a murmurar instruções, para frente, para trás, mas, quando terminou, ela já operava os controles. O robô, visto a olho nu como um ponto luminoso à distância, começou a recuar, afastando-se do que restara do bunker. Em seguida, virou-se e desceu a encosta em direção ao grupo. Sylvester tentou deliberadamente fazê-lo despencar de um penhasco íngreme. Ao alcançar a borda, o robô recusou-se a avançar. Ela não cancelou a ordem. O rudimentar sistema de decisão entrou em ação e encontrou uma solução. Começou a devorar a rocha sob si. Sylvester riu ao observá-lo mastigar as pedras irregulares até abrir passagem. Ela então o fez correr na direção do posto de observação.
O robô rasgava o solo avermelhado, tornando-se cada vez maior e mais impressionante à medida que avançava, deixando atrás de si poeira e ondas de calor. Sylvester voltou-se para Witherspoon, os olhos brilhando. Aquecimento. O soldado piscou diante do entusiasmo da mulher. Bem, sim, nós havíamos pensado. Apontou para um bunker aberto e alongado, situado ao norte, a meia altura da cordilheira. Fósforo, acrescentou. Foi o máximo que conseguimos providenciar, pois o aviso chegou com pouquíssima antecedência. Por favor, direcione a máquina para lá. Sylvester inclinou-se sobre os controles. O robô virou-se abruptamente e avançou em direção ao bunker. À medida que se aproximava, a estrutura explodiu em uma luz branca ofuscante. Jatos de chama sibilantes dispararam para o alto. Sem hesitar, o robô entrou no coração daquele inferno. Ali permaneceu, com os radiadores incandescentes mergulhados no fogo. Após alguns segundos, segundos que pareceram longos demais, a pira arrefeceu. Com movimentos delicados nos controles, Sylvester fez o robô virar-se, imperturbável, e subir diretamente rumo ao cume da cordilheira. Os soldados mantiveram-se firmes e impassíveis enquanto aquele monstro metálico emergia das montanhas e avançava contra eles. Quando o besouro em chamas estava a poucos metros de distância, Sylvester retirou as mãos do controle. O robô parou, brilhando. Muito bem, tenente-coronel, disse Sylvester, devolvendo o dispositivo. Senhor Gordon, meus parabéns a Rolls-Royce. Quando Sylvester chegou ao hotel naquela noite, a recepcionista informou que um certo Sr. Pavlakis a aguardava no lounge. Ela dirigiu-se até lá com passos firmes e encontrou-o inclinado sobre o balcão, os ombros largos esticando o paletó apertado. À sua frente, havia um copo de água, um cálice iridescente com ouso turvo e o que parecia ser a segunda tigela de amendoins. Ela sorriu quando o homem murmurou algo que interpretou como um convite brincalhão. Sinto muito, Sr. Pavlakis, mas tive um dia extremamente ocupado e ainda tenho uma noite inteira pela frente. Se tivesse ligado antes. Com licença, cara senhora, disse ele, engasgando-se levemente com um amendoim. Esta é apenas uma parada inesperada no meu caminho para a Vitória. Pensei que talvez pudesse falar com você por um minuto, mas ficará para outra ocasião. Desde que não haja atraso no plano que traçamos, você não precisa se preocupar em me manter informada, respondeu ela. O rosto de Pavlakis era muito expressivo. Sylvester poderia jurar que seu bigode parecia murchar, que os cachos do cabelo haviam perdido o vigor. A expressão dela endureceu. Qual é o problema, Sr. Pavlakis? Não há problema algum, eu lhe asseguro. Estaremos prontos a tempo. Sem problemas. Apenas alguns custos adicionais que teremos de absorver. Então há problemas. Mas são nossos problemas, minha cara senhora. Não seus. Ele sorriu, exibindo dentes brancos e perfeitos, embora os olhos permanecessem frios. Sylvester sustentou o olhar por um instante. Muito bem. Se realmente não houver problema, envie-me amanhã um telegrama aqui no hotel confirmando, mais uma vez, sua intenção de iniciar o carregamento dentro de 2 semanas, conforme acordado. Ao vê-lo assentir com um ar sombrio, acrescentou. Até lá, não precisamos mais conversar. Boa noite, cara senhora, murmurou Pavlakis. Mas ela já se afastava com passos decididos. Capítulo 6. Londres não se saiu tão bem quanto Manhattan no novo século. Permanecia compacta e enegrecida de fuligem como sempre, e severamente balcanizada por diferenças de sotaque, cor da pele e classe social. Em poucos momentos, o táxi preto e quadrado atravessou bairros de casas elegantes de tijolos e antigas cocheiras habilmente transformadas em residências pitorescas, até alcançar favelas decadentes e enfumaçadas. O clima continuava tão desagradável quanto sempre. Nuvens cinzentas lançavam um brilho pálido sobre o rio, enquanto a neblina esporádica trazia consigo partes iguais de romantismo e doenças respiratórias. Apesar disso, Sondra Sylvester gostava daquele lugar, embora menos do que gostava de Paris ou Florença, cidades que haviam mudado menos ao longo do tempo, e ainda assim muito mais do que gostava de Nova York, que já nem parecia real. Vivendo em Port Esperus, Sylvester dispunha de uma cota anual de 10 meses de luxo artificial. Porém, quando fazia sua visita anual à Terra, queria encontrá-la exatamente como era, suja e limpa, barulhenta e musical, azeda e doce. O táxi parou na New Bond Street. Sylvester inseriu o cartão eletromagnético na fenda do taxímetro, abriu a porta e desceu para a calçada molhada. Enquanto aguardava a conclusão da transação,
Alisou a saia de seda e puxou o casaco de chinchila para mais perto do corpo, protegendo-se da névoa pegajosa. O cartão eletromagnético saiu do compartimento, e a voz robótica do táxi disse: "Muito obrigado, senhora." Sylvester abriu caminho por entre a multidão de transeuntes apressados na calçada e entrou rapidamente no prédio, acenando para o jovem porteiro de bochechas rosadas, que retribuiu com um sorriso de reconhecimento. Ela seguiu para a apertada sala de leilões onde ocorria a venda de manuscritos e livros raros. Já estivera ali muitas vezes, a última fora na tarde anterior, quando fizera uma visita preliminar para avaliar o que seria oferecido. O leilão reunia fragmentos e peças de duas coleções particulares, uma pertencente ao espólio do recentemente falecido Lord Lancelot Quayle, a outra anônima. As duas coleções haviam sido divididas em 100 lotes, e a maioria deles era de pouco interesse para Sylvester. Embora tivesse chegado cedo, a sala já começava a se encher. Ela aproximou-se de uma cadeira dobrável no centro e sentou-se, preparada para esperar. Era como chegar cedo à igreja. À sua direita estendia-se uma pequena ala, difícil de enxergar de onde estava. Aqueles que desejavam permanecer anônimos durante o leilão costumavam sentar-se ali. Os livreiros mais antigos, como a Maggs, a Blackwells, a Quaritch e outros, já ocupavam seus lugares tradicionais ao redor da mesa diante do estrado. As primeiras fileiras estavam tomadas por pessoas do cinema, vestidas de maneira extravagante e com um comportamento pouco digno, gritavam, exibiam-se, pavoneavam-se. Se continuassem fazendo tanto barulho, certamente seriam convidadas a se retirar. 2 itens, em especial, haviam atraído aquele público incomum e numeroso. Um deles era uma verdadeira raridade. Em razão da obsessão vitalícia de Lord Quayle por tudo o que fosse católico, surgira do caos de sua biblioteca o que supostamente era um relato de testemunha ocular, rabiscado em grego execrável com tinta de lula sobre pergaminho gasto, atribuído a um tal Flavius Peticius, um centurião romano de pouca instrução e evidente credulidade, ou talvez escrito por seu quase analfabeto escriba, descrevendo a crucificação de um certo Jesus de Nazaré e de outros criminosos fora dos muros de Jerusalém, no início do 1º século depois de Cristo. Era um espetáculo à parte, um material verdadeiramente épico, sem falar na publicidade oportuna. Foi isso que atraiu o pessoal do cinema, pois a BBC montara recentemente uma produção luxuosa da peça Enquanto Roma Queima, de Desiree Gil Foley, estrelada pela outrora ágil modelo Lady Alastra Malipense em sua estreia como atriz. O evento tornará-se memorável porque, em apenas uma de suas muitas cenas, Lady Malipense aparecia usando alguma roupa, e, mesmo assim, tratava-se de vestimentas à moda egípcia, feitas de linho plissado, isto é, praticamente transparentes. Talvez a própria Lady Malipense estivesse entre os barulhentos da primeira fila. Sylvester não a reconheceria nem por suas roupas, nem de qualquer outra forma. Para Sylvester, poderiam muito bem estar leiloando um fragmento da cruz original. Ela não se importava minimamente com o valor intrínseco daquele pergaminho. Sondra Sylvester, assim como os colecionadores realmente sérios, estava interessada no lote 61, um único volume espesso. Ironicamente, se o roteiro recente não tivesse sido baseado em um clássico filme britânico do século anterior, a mídia talvez o tivesse ignorado, o que Sylvester teria preferido. Ela havia examinado o livro no dia anterior, na estante simples atrás do estrado, onde ficava guardado por zeladores corpulentos de jaleco e discretamente vigiado por jovens funcionários de terno. O livro estava aberto, revelando uma tira de papel na página de rosto, com uma dedicatória escrita em letras verticais irregulares, para Jonathan. Usando esse pseudônimo, o último dos verdadeiramente grandes e aventureiros excêntricos ingleses, e também o primeiro dos grandes e excêntricos filósofos da Guerra Moderna, enviará o volume às mãos de um amigo íntimo. Quem poderia rastrear o percurso daquela obra a partir daí? Livros valiosos, leiloados pela Sotheby's, feliz ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, nunca atingiram o valor das grandes pinturas. Mesmo o mais raro dos livros impressos era considerado apenas um exemplar dentro de uma série de duplicatas, não um original absolutamente único. Já uma pintura, justamente por sua singularidade, podia ser reproduzida em centenas de bilhões de cópias e distribuída por todos os mundos habitados, tornando-se universalmente conhecida, algo impossível para qualquer livro, raro ou comum. Os livros impressos não se reproduziam facilmente, o que reduzia sua notoriedade e, por consequência, seu valor especulativo. Raramente surgia em leilão um livro que fosse,
ao mesmo tempo, famoso e único. O lote 61 era um desses casos, os 7 pilares da sabedoria. Em sua primeira edição privada e extremamente limitada, diferia de todas as edições posteriores não apenas na tipografia e na encadernação, mas em quase um terço do texto. Antes daquele leilão, apenas um exemplar era conhecido, preservado na Biblioteca do Congresso. Nem mesmo a Bíblia de Gutenberg combinava tamanha fama com tamanha raridade. Aquela era a única cópia original disponível de uma obra-prima consagrada da literatura do século XX. As esperanças de Sylvester não eram descabidas, embora todas as grandes bibliotecas e colecionadores importantes da Terra, e dos mundos colonizados, estivessem presentes ou representados. A Quaritch licitaria em nome da Universidade do Texas, que certamente desejava de forma quase obsessiva acrescentar à sua vasta coleção aquela peça ausente do legado do autor. Representantes da Sotheby's já ladeavam o púlpito do leiloeiro, inclinando a cabeça para os receptores em seus ouvidos enquanto recebiam instruções de última hora vindas de lugares distantes. Ainda assim, todos os licitantes tinham limites, e o de Sylvester era excepcionalmente alto. Às 11 horas em ponto, o leiloeiro subiu ao estrado. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à Sotheby Company. Era um homem alto, esforçando-se para disfarçar o sotaque do East End sob um verniz de dicção e gestos de Oxford. Iniciou o leilão sem demora. Houve alguma agitação com o interesse despertado pelas traduções inglesas do século XVI dos comentários de César e das vidas de Plutarco, mas a maior parte da biblioteca de Quayle foi rapidamente liquidada. Em seguida, veio o pergaminho da crucificação, e os cães da mídia avançaram com câmeras em punho. Os espectadores da primeira fila começaram a arrulhar e a se agitar. Alguém cochichou para a loira que fizera a primeira oferta, chamando-a de Adastra, querida, alto bastante para ser ouvido até a última fileira. Após algumas rodadas rápidas, restaram apenas Lady Malipense e outros 2 licitantes sérios. Um deles era representado por um funcionário da Sotheby's, e Sylvester suspeitou que se tratasse de Harvard, talvez interessada em adquirir um relato da crucificação para não ficar atrás de Yale, que já possuía um exemplar. O terceiro participante do leilão, um homem com sotaque de pregador do Alabama, estava sentado atrás dela. A disputa reduziu-se a 2 quando Harvard desistiu, mas o clérigo do sul mostrou-se implacável. Por fim, Lady Malipense deixou de responder ao último "estou ouvindo". Assim que o martelo do leiloeiro desceu, como se esse gesto fosse um sinal, a atriz e sua claque saíram abruptamente da sala, lançando olhares cortantes ao vencedor corpulento. A coleção anônima, propriedade de um cavalheiro, passou então a ser oferecida em lotes. A maioria consistia em volumes de história militar, pelos quais Sylvester não nutria interesse especial. O campo em que se movia com liberdade era a literatura do início do século XX, particularmente a inglesa, isto é, britânica. Por fim, o lote 60, uma primeira edição do relato de Patrick Leigh Fermor sobre os feitos da resistência cretense durante a Segunda Guerra Mundial, caiu sob o martelo. Sylvester gostaria de possuir aquele livro e chegou a fazer um lance, não por interesse em Creta ou numa guerra meio esquecida, mas porque Leigh Fermor era um magnífico descritor de paisagens. O preço, porém, subiu rapidamente além do que ela estava disposta a pagar. Logo o leiloeiro o declarou vendido, e a sala mergulhou num silêncio expectante. Lote 61. Lawrence, T.I. Os 7 pilares da sabedoria. Enquanto falava, um jovem de semblante solene trouxe o volume espesso e o ergueu, girando-o lentamente. Impresso em linotipo sobre papel bíblico, frente e verso, em coluna dupla. Encadernado em marroquim bege, com bordas douradas e marmorizadas. Soltas, 2 folhas manuscritas estavam inseridas na frente. Uma era uma nota de dedicatória a Jonathan, assinada pelo autor em Farborough, em 18 de novembro de 1922. A outra continha comentários a lápis, em caligrafia atribuída a Robert Graves. Tratava-se de um exemplar extremamente raro, um dos 8 impressos pela Oxford Times Press em 1922 por ordem do autor, que posteriormente destruiu a maior parte da tiragem. Outros 3 eram considerados perdidos. O lance inicial era de 500.000 libras. Mal o leiloeiro concluíra a descrição, a disputa começou. Uma pequena onda de excitação percorreu a sala enquanto ele recitava, quase sem pausa, valores cada vez mais altos. 600.000, 650, 700.000. Ninguém falava, dedos se moviam, acenos eram feitos, tanto na mesa dos livreiros quanto em outros pontos da sala,
com tamanha rapidez que o leiloeiro mal tinha tempo de reconhecer os licitantes. 875.000 libras. Pela primeira vez, houve uma breve hesitação. Ficava claro que muitos estavam atingindo seus limites. Pelas regras, quanto maior o valor, maior o incremento mínimo. Naquele ponto, o aumento era de 5.000 libras. Alguém oferece 880.000. Apenas Aquarish e outro livreiro responderam. O olhar do leiloeiro desviou-se rapidamente para a ala lateral. À sua esquerda, alguém ali, fora de vista, também havia feito um lance. 885.000. 900.000 libras, disse Sondra Sylvester, falando pela primeira vez. Sua voz soou nova, rica, sombria, preenchendo a sala lotada. Era evidente que se tratava de alguém acostumado a dar ordens. O leiloeiro curvou-se levemente em sua direção, sorrindo em reconhecimento. À mesa da frente, o representante da Aquarish, que na verdade licitava pela Universidade do Texas, permaneceu imperturbável. O Departamento de Humanidades daquela instituição já possuía uma vasta coleção de Lawrence. Embora estivesse disposto a pagar valores elevados, o livreiro rival recostou-se na cadeira e largou o lápis. Estão me oferecendo 900.000 libras. Alguém oferece 905. O leiloeiro lançou um rápido olhar à esquerda e anunciou. 1 milhão de libras. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. O homem da Aquarish olhou por cima do ombro, anotou algo no caderno à sua frente e decidiu não prosseguir. Havia alcançado o limite autorizado por seu cliente. O incremento mínimo agora era de 10.000 libras. 1.010.000, disse Sylvester. Ela parecia confiante, mais do que realmente se sentia. Quem estaria na ala lateral? Quem estava competindo com ela? O leiloeiro hesitou. Estão me oferecendo. Ele olhou novamente para a esquerda, fixou o olhar por um instante, quase timidamente, apontou para a ala com um espasmo na mão. 1.500.000 libras. Um assobio coletivo ecoou pela plateia. Sylvester sentiu o rosto endurecer. Por um momento, não ousou se mover. Qualquer cálculo de recursos era inútil. Estava derrotada. 1.500.000. Alguém oferece 1.510.000. O leiloeiro continuou a olhá-la com cortesia, enquanto os olhos do público brilhavam de prazer. 1.500.000 pela última vez. O martelo desceu. Vendido. A sala explodiu em aplausos, pontuados por gritos de entusiasmo. A quem realmente aplaudiam? Perguntou-se Sylvester, amargamente. Ao autor falecido ou ao comprador pródigo? Os assistentes removeram cerimoniosamente a relíquia da vista do público. Algumas pessoas saltaram de seus lugares e dirigiram-se à saída, abandonando o restante do leilão, enquanto o leiloeiro pigarreava e anunciava. Lote 62, autógrafos variados. Sylvester permaneceu sentada, imóvel, sentindo os olhares curiosos queimarem-lhe a pele. Por trás da frustração, crescia também a curiosidade. Quem a havia derrotado? Levantou-se devagar e caminhou com a maior calma que conseguiu reunir até a ala lateral. Parou ao lado dela e esperou pacientemente enquanto o leilão prosseguia. Cada vez mais pessoas deixavam a sala nos minutos finais, agora rotineiros, até que tudo terminou. Sylvester avançou até a frente da ala e encontrou um jovem de cabelos ruivos muito curtos, usando na lapela de seu terno conservador um distintivo que o identificava como membro da equipe. Foi você. Em nome de um cliente, naturalmente. O sotaque era do meio do Atlântico, americano, culto, da costa leste. O rosto era curiosamente atraente, com olhos suaves e sardas. Você está autorizado a revelar. Sinto muito, senhora Sylvester, mas sigo instruções muito rigorosas. Você me conhece. Ela o observou com atenção. Ele era bastante bonito. Pode ao menos me dizer seu nome. Blake Redfield, senhora. Isso já é algum progresso. Talvez queira almoçar comigo, senhor Redfield. A senhora é muito gentil. Infelizmente. Sylvester manteve o olhar sobre ele por um momento. Ele não parecia ter pressa de ir embora, observava-a com a mesma atenção com que era observado. A mulher disse: Pena. Talvez em outra ocasião. Seria uma delícia. Outra hora, então. Sylvester saiu rapidamente da sala. Ao chegar à entrada, parou e pediu à moça que chamasse um táxi. Enquanto esperava, perguntou: Há quanto tempo o Sr. Redfield está na empresa? Deixe-me pensar. A jovem de bochechas rosadas torceu a boquinha cor-de-rosa de modo encantador enquanto tentava se lembrar. Talvez um ano, Sra. Sylvester. Na verdade, ele não é um funcionário permanente. Não. Ele é mais uma espécie de consultor, explicou a garota.
especialista em livros e manuscritos dos séculos XIX e XX. Tão jovem. Muito jovem, não é? Mas, pelo que ouvimos dos assessores, é um verdadeiro gênio. Aqui está o táxi. Desculpe incomodá-la. Sylvester mal olhou para a forma preta e quadrada do veículo que se aproximava rapidamente do meio-fio. Pensando melhor, prefiro caminhar um pouco. O passo da mulher era decidido, não meditativo. Ela estava com raiva e precisava fazer o sangue circular. Caminhou rapidamente em direção a Piccadilly, virou para o leste pelo labirinto dos pequenos Burlingons e cruzou o fim da Savile Row em direção a uma loja próxima a Charing Cross Road, uma livraria antiga que, no passado, tivera má reputação, mas agora ostentava uma respeitabilidade renovada. Chegou em poucos minutos. Letras douradas na vitrine anunciavam Hermione Scruton, livreira. Quando ainda estava a meio quarteirão, viu a própria Scruton diante da porta esmaltada de verde, inserindo uma chave de ferro decorativa na fechadura igualmente ornamentada. O olho da livreira pressionava o olho de uma cabeça de leão de bronze que servia de aldrava e também abrigava o scanner de retina do sistema de segurança. Ao abrir a porta, Scruton entrou, fazendo soar o sino de bronze com mola. Momentos depois, o mesmo sino anunciou a chegada de Sylvester. Do corredor ladeado por volumes muito antigos, de lombadas amareladas, surgiu Scruton, que estivera lidando com o sistema de alarme. Ela era uma diabinha gordinha, de sobrancelhas espessas. Usava um vestido de lã marrom e um lenço dourado ao redor do pescoço. A calvície aparecia entre os cabelos ralos e grisalhos. As bochechas, já naturalmente bronzeadas, adquiriram um tom ainda mais intenso, e um sorriso surgiu em seus lábios vermelhos e inquietos. Minha querida SYL, você não imagina o quanto sinto muito. Ah, eu estou realmente desolada. Ah, Hermione, você não está nem um pouco chateada. Sabe muito bem que eu não teria podido gastar um centavo em sua loja pelos próximos 5 anos se tivesse conseguido aquele livro no leilão. Confesso que a ideia passou pela minha cabeça. E certamente teria sentido falta da sua, a presença tão elegante neste meu humilde, estabelecimento, disse Scruton, sorrindo com ironia. Mas não há dificuldade em colocar os espécimes realmente raros, não é mesmo? Quem me derrotou? Você sabe. A livreira assentiu, balançando o queixo. Ninguém cujo agente eu reconhecesse. Eu estava sentada mais atrás que você. Receio não ter visto o licitante. O comprador foi anônimo, acrescentou. Foi representado por um jovem muito amado, Blake Redfield. As sobrancelhas de Scruton se ergueram e baixaram rapidamente. Ah, Redfield. Entendo. Ela se virou para vasculhar a estante mais próxima. Redfield, sim. Claro. Sim. Hermione, você está brincando comigo. As palavras saíram da garganta de Sylvester como o rosnado de advertência de uma pantera. É por isso que vou arrancar essa sua pele artificialmente curtida. É mesmo. A livreira virou-se lentamente, arqueando uma sobrancelha. Quanto isso vale para você? Um almoço, respondeu Sylvester de imediato. Mas não no bar de sempre, advertiu Scruton. Onde você escolher? No Ritz, pelo amor de Deus. Fechado, disse Scruton, esfregando as mãos. Não como nada desde o café da manhã. Em algum ponto entre a salada americana e o camarão, animadas por meia garrafa de Moet e Chandon, Scruton revelou sua suspeita. Redfield representava ninguém menos que Vincent Darlington. Ao ouvir isso, Sylvester deixou cair o garfo. Scruton, alarmada, olhou para ela com a boca entreaberta. Em todos os anos em que conhecia Sylvester, jamais a vira assim. O belo rosto da mulher escurecia de modo alarmante. Scruton temeu, por um instante, que ela estivesse prestes a sofrer um ataque cardíaco. Olhou ao redor, mas, felizmente, ninguém na ampla sala de jantar parecia ter notado nada, exceto talvez um garçom atento. A cor de Sylvester voltou lentamente. Que surpresa, murmurou. SYL, querida, eu não fazia ideia. É vingança, naturalmente. Não importa a época ou o idioma, o doce Vincent não tem o menor interesse por literatura. Duvido que ele consiga distinguir os 7 pilares da sabedoria de O Amante de Lady Chatterley. Milímetro, sim. As bochechas de Scruton tremeram, mas ela não resistiu. São quase contemporâneos. Hermione, advertiu Sylvester, lançando-lhe um olhar gelado. Castigada, Scruton se conteve. Vincent Darlington nunca leu nada, continuou Sylvester. Ele não comprou o livro por saber do seu valor. Comprou para me humilhar, porque eu o humilhei.
em um terreno muito diferente. Ela recostou-se na cadeira e enxugou os lábios com um pesado guardanapo de linho. Sério, minha querida, murmurou Scruton. Não sério, Hermione, disse Sylvester com brusquidão. Mas acredito nas suas boas intenções. É por isso que estou prestes a colocar minha vida, ou pelo menos minha reputação, em suas mãos. Se algum dia precisar me chantagear, lembre-se deste momento, o momento em que jurei vingança contra aquele verme de Darlington. Mesmo que isso me custe toda a minha fortuna. Scruton tomou um gole de champanhe e pousou cuidadosamente a taça sobre a toalha de linho. Bem, SYL, esperemos não chegar a esse ponto. Um objeto avaliado em 1,5 milhão de libras precisava ser transportado discretamente e com o máximo cuidado quanto à sua integridade física. Felizmente, os 7 pilares da sabedoria foram impressos em uma época em que se supunha que páginas impressas durariam para sempre. Agora, Blake Redfield só precisava acondicionar o livro em uma caixa acolchoada de estireno e encontrar um meio de transporte capaz de oferecer armazenamento com temperatura e umidade controladas. O Lloyd's Register listava 2 navios adequados que chegariam a Porto Esperos com um intervalo de 24 horas entre si. Nenhum dos dois alcançaria Vênus em menos de 2 meses, mas não havia alternativa. Nenhum outro navio partiria nas semanas seguintes. Tal era a natureza das viagens interplanetárias. Um deles era um cargueiro, Rainha das Estrelas, programado para deixar a órbita da Terra dentro de 3 semanas. O outro era um navio de passageiros, Hélios, que, embora partisse depois, realizava a travessia em velocidade superior. A prudência aconselhou Blake a reservar um lugar em ambos os navios. O asterisco ao lado do nome Rainha das Estrelas alertava que a nave estava passando por reparos e ainda precisava obter as licenças de circulação necessárias para o comércio junto ao Conselho de Controle Espacial. Blake estava selando a fechadura magnética da caixa de estireno quando a porta dos fundos da Sotheby's sofreu um impacto violento. A silhueta de uma jovem mulher recortou-se contra o corredor de tijolos. Nossa, Blake, o que você estava fazendo? Perguntou ela, acenando com a mão para dispersar a fumaça acre. Preparei alguns grãos de clorato de potássio com enxofre. Se você não tivesse chegado agora, minha querida, esse objeto bastante caro à minha frente já teria sido retirado da vista e guardado no cofre antes mesmo de você limpar o ar diante do seu lindo nariz. E você não podia ter usado um bip ou algo assim. Precisava destruir o botão da porta. Eu não destruí a maçaneta. É mais barulho do que estrago. Poderia ter havido uma venerável pintura inchada. Desculpe. A jovem de bochechas rosadas usava um uniforme modesto, de estilo conservador, com saia metálica. Caminhou até a mesa e observou Blake enquanto ele fechava a caixa de plástico. Você não acha uma pena que ela tenha perdido o leilão? Ela tem bom gosto. Ela? Perguntou Blake. Aquela que se aproximou de você depois da venda, disse a jovem. Muito bonita para a idade que tem. Ela te perguntou algo que te fez corar. Corar. Você tem uma imaginação muito fértil. Você não é bom em fingir, Blake. Culpa do seu avô irlandês, de quem herdou essas sardas. A senhora Sylvester é uma mulher atraente. Então, ela me perguntou sobre você. Eu disse que você era um gênio. Duvido que ela tenha qualquer interesse pessoal em mim. E certamente não estou interessado nela pessoalmente. Então você está interessado em Vincent Darlington. Sim, pura luxúria, disse ele, rindo. Provavelmente é por causa do dinheiro. A garota apoiou o quadril coberto de rede no encosto da cadeira ocupada por Blake. Ele sentiu o calor subir-lhe ao rosto. Darlington é um porco analfabeto, anunciou ela. É algo que o inimigo inventou, murmurou Blake, levantando-se abruptamente e afastando-se para colocar a caixa fechada no cofre. Pronto. Virou-se então para a jovem, que estava do outro lado do escritório abarrotado de tons amarelados. Você já trouxe o panfleto? A jovem sorriu. As bochechas rosadas e os olhos brilhantes revelavam o interesse franco que sentia por ele. Encontrei uma prateleira inteira, mas ainda o tenho em casa. Venha comigo e eu o iniciarei nos segredos dos profetas. Blake olhou para ela com certa desconfiança, depois deu de ombros. Claro. Afinal, é um assunto que me intriga há muito tempo. Capítulo 7. Uma batida discreta na porta, repetida em intervalos regulares. Sondra Sylvester saiu do banheiro vestindo uma camisola de seda azul, justa ao corpo alongado. Removeu a corrente da porta. Chá, senhora. Coloque-o perto da janela. Ali está bom.
O jovem uniformizado atravessou com cuidado a confusão de objetos femininos e colocou a pesada bandeja de prata sobre a mesa. As janelas da suíte tinham vista para o Hyde Park, mas naquela manhã as cortinas pesadas estavam fechadas, bloqueando a luz. Sylvester olhou ao redor do quarto escuro e viu a carteira de veludo no chão, ao lado da poltrona quase oculta pelas roupas penduradas. Pegou o dinheiro e colocou uma nota na mão do rapaz. Obrigada, senhora, disse ele, um pouco atordoado, antes de fechar a porta. Meu Deus, quanto foi que eu dei a ele? Murmurou Sylvester. Ainda estou dormindo. Uma forma arredondada se moveu sob os lençóis. Cabelos desgrenhados surgiram, seguidos pelos olhos escuros e violetas de Nansibet. Sylvester observou o resto do corpo emergir, o pescoço gracioso, os ombros finos, os seios pesados de mamilos escuros. Que delicadeza da sua parte esperar até ele ir embora. E que incomum. Do que você está reclamando? Nansibet bocejou, mostrando dentes pequenos e perfeitos, a língua rosa movendo-se rapidamente. Sylvester foi até a tela de vídeo na parede e começou a manipular os controles ocultos na moldura dourada e entalhada. Você disse que estava acordada. Pedi para ligar a televisão. Acabei dormindo de novo. Estava enfiando a mão na bolsa outra vez. Nansibet lançou-lhe um olhar irritado, fixando aqueles olhos claros que se estreitavam quando Sylvester se concentrava. SYL, às vezes você age mais como uma mãe. Ela saltou da cama e atravessou o quarto a passos longos em direção ao banheiro. Como o quê? Mas Nansibet a ignorou. Atravessou o closet com a porta aberta e entrou no chuveiro. O coração de Sylvester bateu com força. Deus, que base, que flancos majestosos, que panturrilhas vibrantes. Parte italiana, parte polinésia, ela parecia uma galateia de bronze, uma escultura feita carne. Irritada, Sylvester apertou os controles até que o rosto plastificado de um apresentador da BBC surgiu na tela. Aumentou o volume o suficiente para ouvir uma notícia sobre as crescentes tensões no sul da Ásia Central, enquanto recolhia roupas do chão e as jogava sobre a cama. Do banheiro vinham o chiado da água, o gotejar irregular e a voz rouca e desafinada de Nansibet cantando algo ininteligível. Sylvester olhou com desgosto para o bule pesado de prata e as xícaras de porcelana. Foi até o closet e retirou uma garrafa de Moët e Chandon da geladeira sob o balcão. A tela murmurou algo que lhe chamou a atenção. Um segredo revelado. Parece que o lance vencedor do espetacular leilão de ontem, realizado na Sotheby's. Sylvester correu até a tela e aumentou o volume. A primeira edição de Os Sete Pilares da Sabedoria, de T. Lawrence, foi feito pelo Sr. Vincent Darlington, diretor do Museu Hesperian. Ela desligou a tela com um tapa seco. Arrancou o lacre metálico da garrafa e começou a girar a rolha, segurando-a com firmeza. Nansibet saiu do chuveiro. À luz do closet, sua pele iluminada ainda emanava vapor. Ela não se importou com a água pingando no carpete. As notícias disseram algo sobre Vincent. Aparentemente, foi ele quem chegou antes de mim no Lawrence. A rolha estourou com um som seco e satisfatório. Vincent. Ele não se interessa por livros. Sylvester olhou para ela, uma Vênus escura, nua de propósito, deixando que a pele molhada esfriasse e que os mamilos se enrijecessem. Ele está interessado em você, disse Sylvester. Oh, Nansibet sorriu languidamente. Então você teve que pagar por isso. Pelo contrário. Você me poupou muito dinheiro que eu teria gasto de qualquer forma. Eu teria desperdiçado dinheiro gastando-o em um livro simples. Traga alguns copos. Quer? Eles estão na geladeira. Ainda nua, ainda molhada, Nansibet levou os copos até a mesa em forma de tulipa e acomodou-se na poltrona macia. Estamos comemorando alguma coisa. Dificilmente, disse Sylvester, enquanto derramava o líquido frio e espumoso. Estou ficando consolador. Ele entregou um copo a Nansibet. Inclinaram-se um em direção ao outro. As bordas dos copos se tocaram, produzindo um som metálico. Você ainda está bravo comigo. Ronronou Nansibet. Sylvester ficou fascinado ao observar como, enquanto Nansibet baixava o nariz arrebitado e o levava ao copo, as narinas se alargavam. A ponta da língua rosada sentiu o gosto forte do ácido carbônico que emanava das bônias se dissolvendo. Por causa de quem você é? Bem, você não precisa se consolar sozinho. SYL. Os olhos violetas surgiram sob os cílios longos e molhados e o perfuraram. Não. Deixe-me confortar você. O magnoplano guinchou ao cruzar a elegante vegetação dos subúrbios do sudoeste de Londres, parando aqui e ali para deixar e recolher passageiros,
e deixou Nikos Pavlakis a alguns quilômetros de seu destino, em Richmond. Pavlakis chamou um táxi no ponto. Ao sair da estação, baixou a janela para deixar o ar úmido da primavera entrar no carro. Além dos telhados de ardósia das vilas geminadas, plumas peroladas de nuvens cruzavam o céu azul suave, acompanhando o ritmo do táxi enquanto ele passava por gramados e sebes exuberantes. A casa de Laurence Wycherley era uma elegante construção georgiana de tijolos. Pavlakis inseriu o cartão eletromagnético no leitor, pagou ao motorista para esperar e então foi até a porta, sentindo-se pesado dentro do traje plástico preto que, como todos os que possuía, era apertado demais nos ombros enormes. A senhora Wycherley abriu a porta antes que ele tocasse a campainha. Bom dia, Sr. Pavlakis. Laure está na sala de estar. Ela não pareceu muito satisfeita em vê-lo. Tinha a pele clara e lisa e belos cabelos loiros. Fora bonita, mas agora parecia prestes a desaparecer na invisibilidade, deixando para trás apenas a própria tristeza. Pavlakis encontrou Wycherley de pijama, sentado com os pés apoiados em uma almofada. Usava um hobby xadrez enfiado sob as coxas, e havia um arsenal de romances de mistério espacial e frascos de remédios espalhados sobre a mesa lateral. Wycherley levantou uma mão fina. Desculpe, Nick. Eu me levantaria, mas ando meio cambaleante há 1 ou 2 dias. Lamento causar esse transtorno, Laure. Nada disso. Sente-se, por favor. Fique à vontade. Posso servir alguma coisa? Já. A senhora Wycherley ainda permanecia na sala, para surpresa de Pavlakis, e saiu momentaneamente das sombras do arco. Talvez o Sr. Pavlakis prefira café. Isso seria ótimo, disse ele, agradecido. Os ingleses o surpreendiam repetidamente com a sensibilidade que demonstravam nessas coisas. Muito bem, disse Wycherley, continuando a encarar a mulher até que ela se dissolveu novamente nas sombras. Com um gesto astuto, ergueu a sobrancelha para Pavlakis, que havia acomodado cuidadosamente o corpo musculoso em um sofá estilo império. Então, Nick, é algo muito especial para se falar ao telefone. Laure, meu amigo. Pavlakis inclinou-se para a frente, as mãos colocadas com recato sobre os joelhos. Os estaleiros Farallon estão nos enganando, a meu pai e a mim. Dimitrios incentiva consórcios de trabalhadores a se juntarem a nós, aperta-nos, e depois aceita uma compensação deles. No fim das contas, somos nós que pagamos por tudo isso. Se quisermos fretar o Rainha das Estrelas. Wycherley não disse nada, um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Francamente, Laure, a maioria de nós que trabalhou com essa empresa durante anos sempre aceitou que isso fazia parte de um acordo entre Dimitrios e seu pai. Ele fez uma pausa e tossiu repetidamente, produzindo um zumbido como se um motor de 2 tempos tivesse engasgado em seu peito. Por alguns instantes, Pavlakis temeu que estivesse se afogando, mas Wycherley apenas limpava a garganta. Recuperou-se e prosseguiu. É uma prática comum, por assim dizer. Bem, não podemos mais pagar por essa prática, disse Pavlakis. Nestes tempos, enfrentamos mais do que a velha competição. Wycherley sorriu ironicamente. E, além disso, você não tem mais permissão para se livrar deles com algo tão simples quanto, digamos, cortar algumas gargantas. Sim, Pavlakis assentiu solenemente. Temos regras. Muitas regras. Taxas fixas por quilo de massa. Ou divididas pelo tempo de transporte, multiplicadas pela distância mínima entre os postes, concluiu Wycherley, cansado. É isso, Nick. Então, para atrair negócios, você precisa seguir os argumentos. Wycherley emitiu novamente aquele som áspero no fundo da garganta, tentando respirar. Esses cálculos, não consigo tirá-los da cabeça. Pavlakis percebeu que Wycherley não parecia nada bem. Os olhos estavam contornados por um vermelho vivo, e o cabelo avermelhado se eriçava em tufos, como as penas de um pássaro molhado. Sinto pena de você, velho, disse Wycherley, com ironia. Estamos muito perto de acertar. Fechei um contrato de longo prazo com a Companhia de Mineração de Ishar. A primeira remessa consiste em 6 robôs de mineração, pesando quase 40 toneladas. Isso cobrirá todas as despesas da viagem e ainda sobrará algum lucro. Mas, se perdermos o lançamento, você perderá o contrato, concluiu Pavlakis. Pior ainda, teremos de pagar uma multa. Isso, supondo que não tenhamos declarado falência antes. O que mais você tem para carregar? Que bobagem. Um pouco de pornografia. Uma caixa de charutos. Ontem fizeram uma reserva provisória para um livro maldito. Só um livro. Pavlakis assentiu. A sobrancelha de Wycherley se ergueu. Por que maldito?
O pacote pesa 4 quilos, Leury, Pavlakis riu, bufando como um touro. Não cobre nem o custo de uma viagem à Lua. E ainda exige um certificado de seguro no valor de 2 milhões de libras. Eu preferiria ficar com esse seguro. Talvez você possa carregá-lo e provocar um pequeno acidente. Wycherley começou a rir, mas foi tomado por um acesso de tosse. Pavlakis desviou o olhar, fingindo súbito interesse pelas estampas de cavalos nas paredes cor de creme e pelas estantes cheias de clássicos encadernados em couro que ninguém parecia ter lido. Wycherley enfim se recompôs. Naturalmente, você deve saber que livro é esse. Eu deveria. Claro, Nick. Estava em todos os noticiários ontem. Os 7 pilares da sabedoria. Tem que ser. Lawrence da Arábia e tudo mais. O rosto marcado de Wycherley se contorceu em um sorriso irônico. Mais um tesouro do Império sendo transportado para as colônias. E, desta vez, a colônia é outro planeta. Muito triste, disse Pavlakis, com breve comiseração. Leury, sem o contrato da Ishar. Mas Wycherley estava pensativo, olhando além dele, em direção às sombras do corredor. É uma coincidência estranha, não é? O que é estranho? Ou talvez não seja. Porto Esperus, naturalmente. Desculpe, mas não. Wycherley fixou o olhar nele. Desculpe, Nick. A senhora Sylvester é a presidente executiva da Ishar Mining Company, não é? Pavlakis assentiu. Oh, sim. Ela era outra licitante por os 7 pilares da sabedoria. Está vendo? Ele ultrapassou 1 milhão de libras. Ainda assim, perdeu. Ai. Pavlakis baixou as pálpebras ao pensar em tamanha riqueza pessoal. Que triste para ela. Port Esperus é o verdadeiro centro de riqueza hoje em dia. Bem, agora você entende por que precisamos manter o contrato com a Ishar a todo custo. Não há mais espaço para Dimitrios e suas práticas habituais. Pavlakis lutou para retomar o fio da conversa. Leury, não tenho certeza de que meu pai compreenda completamente essas questões. Mas você não teve dificuldade em deixar isso claro para Dimitrios, interrompeu Wycherley. Ele estudou Pavlakis por alguns instantes e viu exatamente o que esperava. E você não pode dizer que ele tenha ficado satisfeito com você. Fui um idiota. Pavlakis remexeu nos bolsos e tirou o rosário de contas. Pode ser. Mas você terá entendido que esta é a última chance que lhe resta para negociar. E ainda há muito tempo para aquele velho canalha especular, comprando barato e cobrando caro. Não consegui encontrar o menor indício de fraude nas especificações quando inspecionei o trabalho há alguns dias. Não estou disposto a acomodar nenhum navio que esteja abaixo do padrão, Nick. Wycherley o interrompeu bruscamente. Seja o que for que esteja acontecendo entre Dimitrios e seu pai, e suspeito que sejam muitas coisas, seu pai nunca me pediu que arriscasse o pescoço em uma nave que não fosse digna de viajar pelo espaço. Eu jamais lhe pediria isso, meu amigo. Pavlakis se surpreendeu quando a senhora Wycherley se materializou silenciosamente ao seu lado, carregando um pequeno pires. Sobre ele, equilibrava-se uma xícara cheia de um líquido marrom. Ele olhou para ela e sorriu, incerto. A senhora é muito gentil. Pegou a xícara e tomou um gole cauteloso. Costumava beber café turco com dose dupla de açúcar, mas aquele era um café ao estilo americano, preto e amargo. Sorriu, escondendo a irritação. Aquela cortesia educada revelou-se inútil com a senhora Wycherley, que agora fitava o marido. Por favor, não se canse, Leury. Wycherley balançou a cabeça com impaciência. Quando Pavlakis ergueu os olhos da xícara, percebeu que a mulher havia desaparecido novamente. Com cuidado, pousou o café de lado. O que eu esperava era que você nos ajudasse a garantir que o Rainha das Estrelas não deixe de obter o certificado que o Conselho deve conceder, Leury. E como você quer que eu faça isso? Murmurou Wycherley. Eu ficaria muito feliz em colocá-lo imediatamente na folha de pagamento do voo, com bônus, inclusive, se você concordar em ir para Farallon e viver lá pelo próximo mês, assim que estiver melhor, é claro, atuando como meu agente pessoal e inspecionando o trabalho diário até que o navio esteja pronto. Os olhos cansados de Wycherley brilharam. Ele resmungou por alguns instantes. Você é um homem muito inteligente, Nick. Contrata alguém para cuidar do problema e garantir sua própria segurança. A voz falhou e se quebrou em uma série de tosses ásperas. Pavlakis percebeu então que a senhora Wycherley, visivelmente nervosa, reaparecera nas sombras. Os espasmos cessaram. Wycherley lançou à esposa um olhar irado, os olhos cheios de dor. Uma oferta que não posso recusar. Ele voltou o olhar para Pavlakis.
A menos que você não me considere capaz. Você vai aceitar. Aceitarei, se puder. Pavlakis levantou-se com uma pressa quase indecorosa. Sua massa escura destacava-se como uma torre no ambiente enevoado da sala. Obrigado, Leury. Agora vou deixá-lo descansar. Espero que se recupere logo. As contas de âmbar tilintaram enquanto ele se apressava em direção ao táxi que o aguardava. Murmurou uma oração a São Jorge pela saúde de Wycherley, enquanto vozes furiosas se elevavam na casa atrás dele. Pavlakis levou 15 minutos no magnaplano rápido até o aeroporto do ônibus espacial de Heathrow e ao escritório local de cargas das linhas Pavlakis. Tratava-se de um prédio estreito, preso à extremidade de um hangar de espaçonaves, uma espécie de enorme celeiro de aço, cheio de tanques de combustível em forma de ovo descartados e pedaços de fuselagem reaproveitados do lixo espacial. Um cheiro de metano desodorizado e sujeira impregnava os painéis. Quando nem Pavlakis pai nem filho estavam na Inglaterra, o local permanecia praticamente vazio, exceto por alguns mecânicos ociosos que tentavam, sem muito sucesso, cortejar a secretária recepcionista, uma das cunhadas dos primos de Nikos. Seu nome era Sofia, uma loira amarelada do Peloponeso, gorda demais para a idade, que se derretia de prazer diante de qualquer bajulação. Quando Pavlakis entrou no escritório, Sofia havia aberto sobre a mesa um pote de iogurte ao qual mal prestava atenção, absorta no noticiário do meio-dia que passava na tela de vídeo. Para quem precisa de uma desculpa, aqui vai um bom motivo para planejar uma viagem a Port Esperus, dizia o locutor, com um sorriso malicioso. No início desta manhã foi revelado que o comprador daquela primeira edição de Os Sete Pilares da Sabedoria. Sofia lançou um olhar ardente para Pavlakis, mas não moveu o resto do corpo. Uma mulher ligou para você. Que mulher? Não saberia dizer qual. Disse que você deveria escrever uma carta para ela. Ou talvez enviar um telegrama. Não me lembro bem. A senhora Sylvester. Os olhos de Sofia permaneceram fixos na tela, mas ela abriu as mãos em um gesto vago. Talvez. Amaldiçoando o próprio conceito de primos e sogros, Pavlakis atravessou a divisória de madeira até o escritório interno. A mesa, usada por qualquer um que tivesse vontade, estava coberta por uma pilha de papéis finos e oleosos. Sobre todos eles, havia uma folha rosa, rabiscada com a caligrafia que Sofia havia nivelado e degradado, resumindo a última mensagem de Sondra Sylvester. É fundamental que o contrato seja confirmado por escrito ainda hoje. Se as linhas Pavlakis não puderem garantir o lançamento, a Ishar Mining Company terá de cancelar imediatamente o contrato proposto. Contrato proposto. O rosário de contas tilintou. Sofia, gritou Pavlakis. Coloque-me em contato com a senhora Sylvester imediatamente. E onde posso encontrar essa senhora? Veio a resposta tardia. No Batember, sua idiota. Porque seu pai a chamara de Sofia, sabedoria, era um mistério que só podia ser explicado por alguma loucura antiga. Pavlakis começou a vasculhar os papéis, procurando algo novo e promissor. Parou ao encontrar a solicitação recebida da Sotheby's no dia anterior. Vocês podem garantir o transporte de um livro com peso bruto de 4 quilos, incluindo a embalagem, até Port Esperus. Consegui a comunicação com a mulher, anunciou Sofia. Senhor Pavlakis. Está aí. Pavlakis correu até o receptor. Sim, minha cara senhora. Espero que aceite minhas desculpas pessoais. Houve inúmeros assuntos inesperados. A imagem de Sylvester surgiu na pequena tela de vídeo. Não preciso de desculpas. O que preciso é de confirmação. Meu negócio na Inglaterra deveria ter terminado ontem, mas, antes de deixar Londres, preciso ter certeza de que meu material chegará a Vênus a tempo. Neste exato momento, eu estava me sentando para redigir uma carta. Pavlakis resistiu ao impulso de girar o rosário diante da câmera. Não estou falando de uma simples gravação nem de um pedaço de papel, Sr. Pavlakis, disse o rosto frio e belo na tela. Como podia ter um rosto tão sedutor? Algo estava errado em seu cabelo, na cor de suas bochechas, em seus lábios. Pavlakis fez um esforço para se concentrar no que estava dizendo. Francamente, suas ações não foram muito tranquilizadoras. Tenho a impressão de que devo procurar outra operadora. As palavras dela o galvanizaram. A senhora deve ter fé, minha cara senhora. Claro que deve. Até o Museu Experian teve a honra de nos confiar o transporte de sua recente e valiosíssima aquisição. Ele hesitou, confuso. Por que teria dito aquilo? Para se exibir, para ser simpático, naturalmente, para tranquilizá-la. Algo que, sem dúvida,
lhe interessava. Grande Cristo! A mulher parecia ter se transformado em metal. Os olhos brilhavam como uma broca giratória. A boca, firmemente cerrada, lembrava uma veneziana de aço. Pavlakis virou-se desesperadamente, enxugando o suor que escorria pelo rosto e seguia pela risca do cabelo. Senhora Sylvester, por favor, perdoe-me. Tenho estado sob enorme tensão ultimamente. Não se preocupe tanto, Sr. Pavlakis. Ele percebeu, surpreso, que o tom usado por ela era tão suave e caloroso quanto as próprias palavras, talvez ainda mais. Virou-se para a tela. Ela estava sorrindo. Escreva-me a carta que prometeu. Falaremos novamente quando eu retornar a Londres. A senhora confiará nas linhas Pavlakis? Oh, não falharemos com você, minha cara senhora. Vamos confiar um no outro. Sylvester desligou e recostou-se na cama. Nansibet estava deitada de bruços sobre os lençóis havia algum tempo. Ele a observou pela fenda de um olho semicerrado. Você se importaria se ficássemos na ilha por mais 1 ou 2 dias, querida? Sussurrou Sylvester. Meu Deus, SYL. Nansibet rolou até ficar de costas. Quer dizer que vou ficar presa nesse monte de fuligem por mais 2 dias. Consegui um trabalho inesperado. Se você quiser ir embora antes, sem mim. Nansibet se contorceu hesitante, abrindo os joelhos arredondados. Acho que consigo encontrar algo para fazer. De repente, Sylvester sentiu uma onda de náusea. Não se preocupe. Depois que você estiver instalada, talvez eu nem precise voltar aqui por 1 ou 2 dias. Nansibet sorriu. Leve-me à praia. Sylvester pegou o telefone e discou um código. O rosto avermelhado de Hermione Scruton surgiu na tela com surpreendente rapidez. É você, SYL. Hermione, tive de mudar meus planos. Preciso do seu conselho. E, possivelmente, da sua ajuda. Milímetro. Ai, respondeu a livreira, com os olhos cintilantes. E quanto isso vale para você? Mais do que uma refeição, garanto. Capítulo 8. O capitão Lawrence Wycherley recuperou-se com notável rapidez da enfermidade no peito e fixou residência nos estaleiros Farallon, onde passou a representar as linhas Pavlakis como inspetor da construção. O severo e determinado inglês conseguiu impor-se duramente ao frustrado Peloponésio e dedicou-se a inspecionar o navio diariamente, sem aviso prévio, intimidando os trabalhadores com bravatas. Assim, apesar do mau humor e das frequentes birras de Dimitrios, o trabalho foi concluído dentro do prazo. Nikos Pavlakis observou com grande satisfação os operários, vestidos com trajes espaciais, imprimirem eletronicamente o nome Rainha das Estrelas ao longo do equalizador do módulo da tripulação. Ele elogiou Wycherley repetidas vezes e acrescentou um bônus ao já considerável salário antes de partir para os preparativos finais na sede das linhas Pavlakis, em Atenas. A Rainha das Estrelas, embora tivesse o design básico de um cargueiro padrão, era uma nave espacial completamente diferente de tudo o que se poderia ter imaginado no início da era moderna dos foguetes. Não se assemelhava em nada a um projétil de artilharia com aletas nem a um ornamento de capô de automóvel movido a gasolina. A configuração básica consistia em 2 conjuntos de esferas e cilindros, separados por um suporte cilíndrico de 100 metros de comprimento. De certo modo, toda a nave lembrava um modelo de molécula simples feito com peças de Tinkertoy. O conjunto dianteiro incluía o módulo da tripulação, uma esfera com mais de 5 metros de diâmetro. Uma gaiola hemisférica de cabos supercondutores estendia-se acima do módulo, protegendo-o parcialmente dos raios cósmicos e de outras partículas carregadas que se moviam pelo meio interplanetário, inclusive os fluxos de escape de outras naves atômicas. Aninhados à base do módulo da tripulação estavam os 4 porões de carga, cilíndricos, cada um medindo 7 metros de largura por 20 de comprimento, agrupados em torno do eixo central. Assim como os contêineres anfíbios do século anterior, esses porões eram removíveis e podiam ser deixados em órbita ou recuperados conforme a necessidade. Cada um se conectava ao eixo central da Rainha das Estrelas por meio de sua própria câmara de descompressão e também podia ser acessado externamente. Cada porão era subdividido em compartimentos que podiam ser pressurizados ou mantidos a vácuo, dependendo da natureza da carga. Na extremidade oposta do suporte central, envolvendo o volumoso cilindro do núcleo do reator atômico, havia vários tanques bulbosos de hidrogênio líquido. Apesar da espessa blindagem contra a radiação, a popa da nave não era um local adequado para a presença de seres vivos. Sistemas robóticos realizavam todo o trabalho necessário ali. Apesar de sua natureza prática e ad hoc, a Rainha das Estrelas possuía um ar de elegância,
a elegância da forma rigorosamente subordinada à função. A exceção ocasional de um propulsor de manobra ou da espinha e dos pratos de antenas de comunicação, as formas que a compunham compartilhavam uma certa pureza geométrica, todas brilhando em branco resplandecente sob as recentes camadas de tinta galvanizada. Durante 3 dias, inspetores do Conselho de Controle Espacial visitaram a nave reformada e, por fim, declararam-na plenamente apta ao voo. A Rainha das Estrelas recebeu os certificados apropriados e a data de lançamento foi confirmada. Ônibus espaciais de carga pesada transportaram a maior parte da carga a partir da Terra. Itens menores chegaram por correio registrado. O capitão Lawrence Wycherley, contudo, não passou na inspeção médica do Conselho. Apenas uma semana antes do lançamento, cirurgiões especializados em voo descobriram o que ele vinha conseguindo disfarçar com o uso de preparações ilegais, obtidas no Chile, destinadas a estimular a atividade neurológica. Wycherley estava morrendo de uma degeneração incurável do cerebelo. As infecções virais e outras enfermidades menores que o atormentavam eram apenas sintomas de uma falha geral do sistema imunológico. Pouco importava que os medicamentos tivessem acelerado o processo. Wycherley sabia que era um homem condenado. Precisava desesperadamente do dinheiro que seu último emprego lhe renderia, pois, sem ele, dada a história de investimentos impensados e a espiral frenética de dívidas que se tornará um exemplo clássico da época, sua futura viúva perderia a casa e tudo o mais. O Conselho de Controle Espacial notificou a sede das linhas Pavlakis, em Atenas, de que a Rainha das Estrelas encontrava-se sem capitão. Por essa razão, a autorização de lançamento foi suspensa até que um substituto devidamente qualificado fosse nomeado. O Conselho notificou rotineiramente a seguradora do navio e todas as empresas e indivíduos que haviam depositado carga a bordo. Com um atraso considerável, causado por dificuldades técnicas no trajeto de Atenas a Heathrow, os comissários de bordo realizavam uma greve de zelo em protesto contra as companhias aéreas governamentais. Nikos Pavlakis só tomou conhecimento da notícia devastadora ao descer do avião supersônico em Heathrow. A senhorita Sabedoria, por trás das divisórias do controle de passaportes, lançou-lhe um olhar furioso com aqueles olhos pintados de preto que pareciam os próprios olhos de Nêmesis sob o capacete de cabelos grossos e amarelos. Isto é do seu pai, cuspiu ela, assim que o teve ao alcance, enfiando-lhe nas mãos uma folha fina de papel vinda de Atenas. Por um momento, apenas um momento, pareceu que São Jorge havia abandonado Nikos Pavlakis. Ele passou as 24 horas seguintes falando sem parar ao rádio e ao telefone, sustentado por aproximadamente 1 quilo de açúcar dissolvido em vários litros de café turco fortemente fervido. E, ao final desse período, o milagre aconteceu. Nem Deus nem São Jorge providenciaram um novo piloto. Não houve essa sorte. Pavlakis não conseguiu encontrar, a tempo do lançamento da Rainha das Estrelas, nenhum piloto qualificado que estivesse desempregado ou livre de compromissos. E o milagre tampouco foi absoluto, pois nenhum santo impediu a deserção imediata de alguns dos embarcadores, aqueles para quem a chegada da carga a Port Esperus não era urgente ou cuja mercadoria poderia ser facilmente revendida em outro lugar. Naquele exato momento, a Bilbao Atmosféricas descarregava sua tonelada de nitrogênio líquido do porão B, e um valioso carregamento de mudas de pinheiro, a maior parte da carga que deveria ter viajado no porão A, já havia sido reivindicado pela Silvawerk, de Stuttgart. O verdadeiro milagre de Pavlakis foi a intervenção de Sondra Sylvester. Ele não ligou para ela, foi ela quem telefonou, a partir da vila que havia alugado na Ilha do Levante. Informou-lhe que, após a última conversa que haviam mantido, tomara como assunto pessoal investigar tanto ele quanto os membros da tripulação da Rainha das Estrelas. Elogiou Pavlakis pelas medidas adotadas para salvaguardar a integridade da nave durante o período de reconfiguração e acrescentou que ele dificilmente poderia ser responsabilizado pelas dificuldades pessoais de Wycherley. Os advogados que ela mantinha em Londres haviam-lhe fornecido relatórios extremamente detalhados sobre o piloto Peter Grant e o engenheiro Angus M. Senior. À luz do que descobrira, decidirá contatar pessoalmente o Conselho de Controle Espacial para apresentar um parecer favorável ao pedido das linhas Pavlakis por uma exceção à regra mínima de 3 tripulantes. Mencionou ainda a confiança que depositava na integridade da empresa, deixando de lado quaisquer considerações de ordem econômica. Além disso, entrará em contato com o Lloyds, solicitando que o seguro do navio não fosse cancelado. Segundo fontes bem informadas às quais Sylvester tinha acesso, era praticamente certo que a exceção seria concedida.
A Rainha das Estrelas seria lançada com 2 homens a bordo e transportaria carga suficiente para tornar a viagem lucrativa. Quando Pavlakis desligou o telefone, estava quase tonto de alegria. As fontes de Sylvester estavam corretas, e Peter Grant foi promovido a comandante de uma tripulação de 2 homens. 2 dias depois, vários rebocadores pesados deslocaram a Rainha das Estrelas para uma das órbitas de lançamento, além dos cinturões de Van Allen. O motor atômico entrou em operação, emitindo um fluxo de luz branca. Sob aceleração constante, a nave iniciou um mergulho hiperbólico de 5 semanas em direção a Vênus.